Galera, aqui é o Ricardo, professor de matemática da UEMP. Eu vou falar um pouquinho sobre logaritmos para vocês, né, fazer uma breve formalização e eu vou dividir então o vídeo em duas partes. A primeira parte, considerando a primeira aula, sobre a formalização, parte teórica, definição, as propriedades, condições de existência. E na segunda parte eu vou falar sobre alguns exercícios que eu irei resolver, certo? Então vamos lá. Primeiramente, nós podemos, então, representar qualquer número, tá? Representar qualquer número cuja base cuja base de uma potência 10. Por exemplo, 10 elevado a zero, todo mundo elevado a zero, exceto o próprio zero, é 1, certo? 10 elevado a 1 é 10, e assim vai. Aí eu pergunto para vocês, qual o valor do expoente da base 10? O resultado dá 2. Qual, né, o expoente na base 10, cujo resultado dá 3? E assim vai, dentro do intervalo dos resultados dos resultados das potências à esquerda da equação, de 1 a 10, então tem o 2, o 3 até o 9. Então eu pergunto para vocês, que número que eu coloco aqui, então, no expoente, cuja base é 10 e o resultado dá 2? É difícil determinar de cabeça o expoente na base B, tá? E provavelmente esses números, provavelmente não, com certeza esses números não são números inteiros, porque aqui, aqui, né, 10 elevado a zero igual a 1, 10 elevado a 1 igual a 10, variou de 0 a 1 os expoentes, então esses valores estão entre 0 e 1, provavelmente. Quer dizer, certamente esses números não são números inteiros. Então, para isso que servem os logaritmos, para representar esses números, né, os expoentes, cuja base é 10, esse aqui é um caso específico para a base 10, cuja base é 10, o resultado dá um número inteiro. Então, pensando assim, ó, 10 elevado a algum número que eu não sei, igual a 2. Se eu fizer a transposição ou a reversão aqui, eu posso perguntar da seguinte forma: qual o logaritmo cuja base é 10, tá? Logaritmo de 2 cuja base é 10, e o resultado é algo que eu não sei. É assim que se apresenta o logaritmo. O logaritmo, então, é um processo relacionado aos exponenciais, que é o processo inverso. De fato, esse número aqui é 0,356. Ou seja, 10 elevado a 0,356 é aproximadamente igual a 2. Aproximadamente 2, tá? Aproximadamente igual. Aproximadamente, somente. Então, é, então o logaritmo vem para escrever, né, na base 10, uma forma, um processo inverso para descobrir qual o valor do expoente quando a base é definida, você tem um resultado. Então, por exemplo, novamente, 10 elevado a alguma coisa é igual a 3. Então, que número que eu coloco aqui no expoente cuja base 10 é igual a 3? Então, você faz aqui, então, esse processo aqui. Você pergunta, qual o log na base de, né, log 3 na base 10, tá? Qual é o log de 3 na base 10, certo? Esse valor aqui é 0,477. Isto é 10 elevado a 0,477 é aproximadamente 3. Então, nós podemos escrever para qualquer base, tá? Qualquer base. 2, 3, 4, 5, qualquer base, e acima de 1, é a seguinte forma: log de B na base A é igual a x. Isso implica que A elevado a x igual a B, certo? Esse camarada aqui é a base, esse camarada aqui é o logaritmando, que faz o papel do expoente, esse camarada aqui é o logaritmo. Qual é o logaritmo do logaritmando da base tal? Assim que se lê, ok? Por exemplo, então, vou fazer alguns exercícios, alguns exemplos.
vocês. É, log de 36 na base 6. Você sempre coloca um ponto de interrogação, você não sabe? Então você faz processo de ciclo ou, né, retroação, retroativo. Então, 6 elevado a alguma coisa é igual a 36, certo? Mas como posso escrever 36? 36 é 6 vezes 6. Então, 6 elevado a alguma coisa é igual a 6 ao quadrado. As bases são iguais. Então, isso é igual a 2. Vamos falar um pouco da condição de existência do logaritmo. Condição de existência. Então, log de b na base A só existe se b for maior que zero, A também for maior que zero e A diferente de 1. Por quê, professor? Por quê? Trocando a cor da caneta aqui, log de b na base A igual a x, equivale a x elevado a x igual a b, certo? Se o A for igual a zero, nós temos o seguinte, 0 elevado a x igual a b, todo número exceto x igual a zero, que dá uma intermissão, o resultado do b vai ser zero. Certo? Então, aqui, a condição de existência diz que o b tem que ser maior que zero, né? Para que a recursão logarítmica tenha sentido. Tá bem? Então, se o b for igual a zero, nesse caso, desculpa, se o a for igual a 1, temos que A1, né? 1 elevado a x igual a b sempre vai ser 1. Tá? B sempre vai ser 1. Então, nesse caso, então, você tem, quando A igual a 0 e A igual a 1, nós temos, então, para qualquer x, nós temos sempre o mesmo resultado, tá? Qualquer x, quando b é igual a 0, qualquer x exceto o próprio 0 no x, porque senão vai ser uma determinação, e para o a igual a 1, qualquer valor de x, certo? Veja bem. Então, vamos pensar nesse exercício aqui. Nesse exemplo aqui, log, um instante, log e 10, tá? De 001 na base 10. Esse camarada aqui é 001. 001 é maior que zero, certo? O 10 é maior que zero, tá? E o 10 é diferente de 1, beleza? Então, nesse caso, nós temos o seguinte, log de 10. Eu tenho que escrever esse camarada aqui de uma forma que eu consiga, manipular dentro do logaritmo. Não preciso fazer nenhuma transformação fora das propriedades, bem antes de adentrar as propriedades do logaritmo, tá? Alguma transformação antes de usar as propriedades do logaritmo. Então, eu posso escrever esse camarada aqui como 1 sobre 100, isto é, 001 é 1 centésimo, então é 1 sobre 100. Escrever na forma decimal. Então, temos o seguinte, ó, log de 10 de 1 sobre 100, 1 equivale a 10 elevado a zero, e 100 equivale a 10 elevado ao quadrado. Então, log de 10 elevado a zero dividido por 10 elevado ao quadrado, na base 10, equivale a dizer o seguinte, log de 10, aqui é a propriedade de potência, como nós vimos na última aula, 0 menos 2, certo? Log de 10 a menos 2, na base 10,
certo? Igual a alguma coisa que eu não sei. Então, desta forma, eu tenho o seguinte. Log, só copiando aqui de novo, 10 a menos 2 na base 10, tá? Então, eu faço o meu ciclozinho aqui, fica 10 elevado a alguma coisa, igual a 10 elevado a menos 2. Então, alguma coisa, né? A observação vale menos 2, certo? Bem, ainda se tratando das propriedades, nós temos as consequências. Primeira consequência, certo? Primeira consequência é a seguinte: log de 1 na base A é igual a zero, pois A elevado a zero é igual a 1, certo? A segunda consequência é log de A na mesma base é igual a 1, pois, fazendo a parte cíclica, A elevado a 1 é igual a A. Terceira parte, log de A elevado a M na base A equivale, fazendo a parte cíclica aqui, ó, equivale a M, tá? Igual a M, pois A elevado a alguma coisa igual a elevado a M implica em alguma coisa igual a M. E a quarta consequência é A, tá? De log B igual a A é igual a B, pois A de X é igual a B, certo? Então, nós temos o seguinte, também nós podemos encontrar os logaritmos em forma de equação. O que isso quer dizer? Por exemplo, log de x menos 1 na base 3 igual a 2, certo? Nós temos que, então, obedecer às condições de existência. Esse camarada aqui tem que ser diferente de zero, tá? Onde está o logaritmando aqui. Isso aqui tem que ser maior que 1, certo? Maior que zero, desculpa. Falei errado. Voltando aqui, então, formalização, que esse camarada aqui tem que ser maior que 1, esse camarada aqui tem que ser diferente de zero. Bem? Então, vale para x maior que 2, x diferente de 1, certo? Então, aqui, esse número aqui, quando encontrado o valor de x, tem que ser maior que 2, diferente de 1, tá? E aqui tem que ser maior que zero. Então, nesse caso, nós temos o seguinte, que log, vamos pensar assim, né, fazendo o método círculo, temos o seguinte, 3 ao quadrado é igual a x menos 1. 3 ao quadrado é 9, x igual a 10. Ok? Agora eu vou falar das propriedades para vocês. Então, são três as propriedades de logaritmos. Primeira propriedade, eu tenho log de A vezes B, eu posso escrever na forma aditiva. Log de A mais log de B. Por exemplo, por exemplo, log de 6. Log de 6 é log de 2 vezes log de 3
que é igual log de 2 mais log de 3, isso na base 10, tá? E aqui eu tenho 0,3, aqui eu tenho 0,4, aproximadamente 0,7. Eu posso escrever assim, tá? A segunda propriedade é a operação inversa, né? A operação inversa da multiplicação, a divisão, então eu posso escrever assim, ó, log de A dividido por B é log de A menos log de B. Então, por exemplo, log uhum, de, de 12, por exemplo. Eu posso escrever o log de 12 como 24 dividido por 2. Então, né, fica assim, log de 24 menos log de 2. Log de 2 é 0,3, basta calcular o log de 24, tá? Então, a terceira propriedade é logaritmo com potência. Nós temos o seguinte, log de A elevado a n, é o tombo, na regra do tombo, é n log de A. Então, por exemplo, logaritmo de 2 elevado a quarta é igual, né, regra do tombo, 4 log de 2. 4 vezes 0,3 é 1,2. Certo? Pessoal, então é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado, até mais.